Servidores, espíritos familiares. Já falamos deles em outros vídeos, mas como fazemos para chamar estes servidores e para manter junto com a gente? É disso que vamos falar neste vídeo. Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao canal da Magia da Transformação. Tudo bem, pessoal? Espíritos familiares, servidores. Como fazemos para atrair esses seres e para fazer com que eles fiquem com a gente e obedeçam, cumpram os nossos pedidos? Bem, vamos falar disso neste vídeo, de acordo? Vou dar para vocês um pouco mais uma ideia de como que é chamar em alguns sistemas e no sistema que eu utilizo, de acordo? Então, vamos começar com uma premissa muito simples. Não é necessário nada muito complicado para chamar um servidor. Normalmente eles querem estar em contato com as pessoas, de acordo? O problema sempre é canalizar esse desejo do servidor por um caminho seguro para todo mundo e principalmente acertar com o servidor adequado, que é muito mais importante. Vou fazer uma divisão aqui em dois tipos de servidores. Vou falar primeiro de um, depois do outro. O primeiro tipo de servidor é o servidor que já está definido em algum livro, tipo os servidores de Goetia ou os servidores de Chaos Magic. E depois vamos falar um pouco dos espíritos familiares, que é onde eu mais trabalho. Tá vendo? Muito bem. Quando você quer chamar um servidor de Chaos Magic, simplesmente vou ser bem prático, tá? Você pode entrar na internet e buscar entre todas as páginas que tem, nos livros, que servidor é o adequado para o serviço que você quer. Seja para obter alguma informação que você quer, riqueza, amor, etc. Normalmente esses servidores têm um sigilo, que é um tipo de anagrama que define o servidor, serve como foco para a atenção de vocês. Tem um sigilo e tem, às vezes, um mantra e um ritual para entrar em contato com ele. São servidores coletivos, na maior parte das vezes, então já outras pessoas já fizeram o trabalho, muitas vezes contam as experiências e vocês podem escolher o servidor que vocês quiserem e pedir, fazer o ritual como está escrito, que geralmente é uma mentalização, às vezes utilizamos um espelho, velas, depende um pouco da pessoa que descreve, mas basicamente sempre estamos aí, espelho, velas, a visualização do servidor e o pedido. Tá vendo? Esse tipo de servidor, a maior parte das vezes, quando termina o serviço, ele simplesmente vai embora, de acordo? Isso já está programado no momento da chamada. Não vai ficar com vocês. O único período que vai ficar com vocês é enquanto ele está realizando a função para a qual foi convocado. Tá vendo? A mesma coisa acontece com um servidor de Goetia quando o ritual é bem feito. Simplesmente o Demon, ele acude ao chamado, é incumbido de fazer a tarefa e quando terminar, ele simplesmente vai embora. De acordo? Então, quando trabalhamos com esse tipo de servidores, não temos um relacionamento pessoal com eles, nem temos que criar nada. Simplesmente os selos, sigilos, formas físicas, a maior parte das vezes está absolutamente definido. O único que nós temos que fazer é acessar a informação e botar em prática. É por esse motivo que muitas pessoas acham fácil trabalhar com magia de caos. Porque é um sistema razoavelmente simples e muito poderoso e onde tem muitas experiências que são compartilhadas, principalmente agora na época da internet, né? Muita informação circulando e vocês podem facilmente chamar o servidor adequado e realizar a magia que vocês querem. Muito bem.
Já com Goécia é um pouquinho mais complicado, mas também está tudo basicamente definido, né? Qualquer grimório de Goécia tem os selos, o ritual, enfim, não tem nada muito complicado. Tá bom? Entretanto, se vocês querem ter a ajuda de um espírito familiar, aí a coisa muda um pouco e fica mais divertida. Vamos lá. Um espírito familiar é um servidor que vai ficar com vocês mais tempo, possivelmente muito tempo. O prazo mínimo que é colocado é de 1 ano e 1 dia, mas alguns familiares ficam muitos anos e alguns ficam a vida toda e passam de geração em geração. Então, é muito importante saber como definimos esse espírito familiar. Se vocês assistiram aos outros vídeos, vocês viram que eu já falei que tem infinitos espíritos no mundo astral. Então, nós vamos atrair o familiar adequado para nós utilizando certas técnicas. De acordo? Então, vamos precisar algumas coisas, como por exemplo, definir a função familiar. Vamos precisar definir a forma e onde será que esse familiar será ancorado. Isso é muito importante. Bom, volto a repetir o que disse no começo. Nós não precisamos quase nada para chamar a um espírito familiar. Eles são muito suscetíveis ao chamado. Quando um ser humano chama um familiar, normalmente ele vem. O negócio é que, como a coisa é meio confusa, nem ele fica bem definido, nem nós sabemos muito bem como que ele é, e aí dá uma bagunça geral. Bem? E aquele familiar pode se transformar numa força negativa. Então agora vamos focar muito bem em que nós precisamos fazer para chamar um familiar. Como disse antes, isto vai ser uma ideia geral, porque o tema é muito longo e eu precisaria de vários vídeos para explicar passo a passo, mas eu vou explicar o que vocês precisam. Então, o primeiro ponto para focar a nossa atenção e criar uma estrutura ritual que nos permita trabalhar tranquilos com um servidor, com um espírito familiar, primeira coisa que nós precisamos é um local físico para ele, ou ela, que vamos chamar de santuário. Um santuário tem que ser construído por vocês, isso é muito importante. Pode ser utilizando coisas já feitas, mas se vocês escolhem, por exemplo, aquele tipo de santuário para colocar santinho dentro, que às vezes dá para conseguir em lojas de artesanato, tem que pintar, tem que decorar, tem que ter o toque pessoal de vocês. Aquele lugar vai ser o ponto onde você vai se encontrar na comunhão diária com o espírito familiar. Tem que estar bonito. E uma declaração de carinho de você para seu familiar. Então, o santuário é o ponto mais importante. Usem a imaginação de vocês para criar. De acordo? Mas uma coisa importante, tem que ter uma boa parte de atenção, de carinho. Aquilo tem que ser feito com dedicação e com o carinho com o qual você receberia um amigo, um familiar querido em casa. De acordo? Muito bem. Uma vez que temos o santuário, nós vamos precisar algo para focar a energia do familiar. Ele tem que focar num ponto. De acordo? Não é necessário um ponto físico para um familiar. Eles sempre estão à nossa volta. Mas é muito mais fácil quando vocês podem ancorar o familiar num lugar. De acordo? Então vocês vão precisar um tipo de recipiente para ele. Se vocês estudarem as obras de Donald Tyson, vocês vão ver que ele utiliza garrafas, geralmente garrafas pequenas, que ele indica como pintar. Por exemplo, se vocês vão utilizar espíritos da terra, pintam com cores da terra, marrom. Espíritos do ar, com algumas cores puxando para amarelo, ou para um verde. Espíritos da água, obviamente azul, e espíritos do fogo, vermelho. De acordo? Às vezes o espírito que vocês vão chamar tem mais de uma característica. Pode ser uma mistura entre um elemental de terra e de fogo. De acordo? Então vocês vão ter um pouco de marrom e um pouco de vermelho. Esse recipiente, seja uma garrafa ou algum tipo de recipiente diferente, também tem que ser pintado e tratado com muito cuidado.
acordo? Esse vai ser o lugar onde o espírito vai se ancorar, de acordo? Tem que ser de um tamanho que entre dentro do santuário que vocês já construíram, de acordo? Então, se vocês têm um santuário pequeno, não coloca uma garrafa enorme, porque não vai entrar. Tá? Então, vocês medem o tamanho do santuário e vocês veem o que podem usar como recipiente do espírito. De acordo? Dependendo do tipo de espírito familiar que vocês vão chamar, podem utilizar alguns elementos que são chamados atractores. Os atractores são elementos que servem para focar a nossa mente no chamado do espírito. Então, por exemplo, se vocês vão trabalhar com o espírito de fogo, podem utilizar uma pedra de pirita, por exemplo, ou carvão, ou uma madeira um pouco queimada. Espíritos de água não é bom utilizar nada fluido, porque seca, mas vocês podem utilizar um quartzo branco, que está associado à água. Espíritos da terra, obviamente, pode ser pedaços de pedra, terra, etc. E espíritos do ar, fica um pouco difícil aí, mas o mais simples é utilizar, por exemplo, folhas secas. Uma folha que o ar levou, caiu em algum lugar, você pega, espera secar e utiliza, de acordo? O atractor magnético é uma forma de que o espírito se identifique com aquele lugar. A natureza dele é chamada por aquele objeto físico, de acordo? Muito bem. Além disso, vocês vão precisar mais duas coisinhas, que são o sigilo do espírito, que é como se fosse o selo dele. Tem diferentes formas de fazer. E a última coisa é uma chave. A chave é um objeto que normalmente pode ser uma cópia miniatura do sigilo, que vocês podem levar com vocês em todo momento e desde ela podem chamar o espírito. Tem alguns magos que utilizam como chave um pingente, outros utilizam anéis, outros utilizam objetos mágicos que podem levar com eles. Tá vendo? A partir de um certo momento não é necessário. Mas para muitos magos, no começo, é muito importante ter algum objeto que, no momento que eles precisarem chamar o familiar, eles pegam aquele objeto e o familiar acude. De acordo? Muito bem. Com tudo isso, vocês vão precisar fazer o ritual. Tendo todos os objetos, vocês precisam fazer um ritual de invocação para chamar o familiar. Quando o familiar é chamado, ele vai ocupar o vaso e vocês dedicam esse vaso e o santuário. A partir de aí, todo o contato será feito abrindo o santuário, na frente do vaso, também, e se comunicando. Como falei, parte física não é muito importante para as criaturas astrais, mas é importante para nós. A maior parte de nós não tem a capacidade de chamar um servidor assim, em qualquer momento. De acordo? Precisa focar num lugar. E isto é uma técnica super antiga. De acordo? Super antiga. De fato, os servidores, quanto mais estão associados a um ponto físico, como por exemplo os penates, deuses do lar na antiga Roma, mais poderosos eles ficam, mais fácil é para eles cumprir as ordens. De acordo? Parte do sigilo. O sigilo é uma coisa super importante porque é a assinatura do servidor. Aí vocês podem utilizar várias formas. Eu, por exemplo, utilizo a Cabala das 9 Câmaras para criar os sigilos. Mas vocês podem utilizar também o método telesmático da Aurora Dourada, a rosa dos sigilos. E o mago Donald Tyson tem um método próprio de glifos de poder que ele utiliza para criar o sigilo. O sigilo é uma forma que a nossa mente utiliza para focar no servidor. É super importante. De acordo? Então, a criação de sigilos é um tema enorme e não vou discutir isso aqui porque acho que leva um vídeo inteiro. De acordo? Mas tenham em mente isso. O sigilo é super importante. Procurem ou na rosa dos sigilos da Aurora Dourada, ou no método dos glifos de poder de Donald Tyson, ou no Cabala das 9 Câmaras. De acordo?
Outra coisa muito importante que alguns magos usamos, tá, é a imagem do servidor ou servidora. De acordo? Isso é muito, muito importante. O que acontece? Vocês têm que ter uma ideia de que forma tem, que aspecto tem esse espírito familiar. Sem isso, vocês não têm como chamar. Engraçado, né? Estamos falando só no final, mas em realidade é a coisa mais importante. Por isso existe toda uma rama da magia chamada magia telesmática. De que trata a magia telesmática? De como dar forma a um espírito familiar a partir do nome dele. De acordo? O aspecto físico é essencial. Você tem que saber como que ele ou ela é. E uma vez que vocês tenham um aspecto físico, vocês podem ou desenhar, ou buscar, por exemplo, na internet, a quantidade de ilustrações que existem, ou fotos, alguma ilustração, alguma imagem que represente esse servidor ou servidora para vocês. Tá bem? Essa imagem também tem que ser colocada dentro do santuário. De acordo? Então, como vocês podem ver, não é nada muito difícil, porém leva um certo trabalho, uma certa disciplina. De acordo? Uma vez que tudo isso está feito, que nós temos todos os elementos, é simplesmente fazer o ritual. De acordo? É abrir o ritual com método mágico, com círculo de proteção. Também dentro, neste caso, por exemplo, não vamos utilizar nada externo, porque estamos chamando um espírito amigo, e chamar, ancorar o espírito e a partir daí começar a tratar com ele. Para terminar o vídeo, detalhe, como tratar com o espírito familiar que chamamos. Bom, eu vou supor que neste momento vocês chamaram o primeiro, né? Que seria o familiar primário. Ele vai tomar conta dos outros depois. O que eu aconselho, mesmo que já falei em outros vídeos, trate ele ou ela como alguém da família. Trate com carinho, com dedicação. Se prometeu uma coisa, cumpra. Peça conselho, depende do tipo de familiar que vocês chamaram. Ele pode ser de um protetor até um instrutor. Peçam conselho, falem com ele. Uma comunhão diária é muito boa, mas se não, pelo menos uma vez por semana. De acordo? Para ir tratando e desenvolvendo a amizade com esse espírito familiar. De acordo? Não esqueçam dele ou dela. Eles sofrem muito se você fizer isso. E esteja sempre atento. Quando chega o Mário um dia, vocês podem perguntar: querem ir embora? Se o familiar falar: não, quero ficar, ele fica. Se não, ele vai embora e a gente chama outro. Normalmente, quando o vínculo foi bem feito, eles não vão embora. Eles ficam e são, como a gente falou, familiares, às vezes, pelo resto da vida. Gente, o tema é muito, muito, muito vasto. Depois podemos fazer vídeos sobre alguns temas pontuais aqui, como por exemplo a parte de sigilos, que é muito importante para a magia, mas por enquanto eu queria deixar vocês com uma ideia mais ou menos clara de como que é chamar um espírito familiar e manter ele por perto. Quando ele estiver por perto, aí você pode ir pedindo para ele fazer diferentes tarefas. E eles realmente fazem muito bem, são super eficientes. Bom, era isto que eu queria contar para vocês, um tipo de magia que usa auxiliares, mas não são perigosos nem assim, escuros ou malignos. Pelo contrário, são agradáveis e são seres que basicamente gostam de estar com a gente e com o tempo vocês vão descobrir que vocês vão gostar muito de estar com eles também. Por isso são familiares. De acordo? Bom, como eu falo sempre, gente, prazer estar aqui com vocês, compartilhando tudo isto. E se a deusa e o deus quiserem, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.